Olá, bem-vindo à nossa terceira aula de educação fiscal e hoje nós vamos falar sobre os pilares da nota fiscal eletrônica. Isso mesmo, nós vamos entender todos os códigos fiscais que compõem uma nota fiscal e quais que são as suas finalidades. Vamos lá? Então, os pilares da nota fiscal eletrônica basicamente é composto por esses códigos aqui. O CFOP, que é o Código Fiscal de Operação e Prestação. A NCM, que é a Nomenclatura Comum do Mercosul. O CST, que é o Código de Situação Tributária. O CSOSM, que é o Código de Situação da Operação do Simples Nacional. E o CEST, que é o Código Especificador da Substituição Tributária. Então vamos lá entender um pouquinho sobre cada um desses códigos? Vamos para o primeiro, o CFOP, que é o Código Fiscal de Operação e Prestação. Afinal de contas, qual que é a sua funcionalidade? Então, o CFOP é o código que veio para determinar qual que é a operação que está acontecendo ali numa nota fiscal. Então, o CFOP ele é composto por 4 dígitos, seguido no formato 0.000, sendo que o primeiro dígito indicará se o CFOP é de entrada ou saída. Então, vamos lá. Ó. Os CFOPs que iniciam com 1 são para operações de mercadorias internas. Internas é dentro do estado onde está estabelecida a sua empresa. Então, se você fez uma compra, se você está no estado do Paraná, por exemplo, e você fez uma compra de um fornecedor, e esse fornecedor também está no Paraná, então quando você for dar entrada na nota fiscal, vai começar com 1. Se essa compra desse fornecedor, a entrada for de um fornecedor que está em outro estado, por exemplo, você está no Paraná e o seu fornecedor está no estado de São Paulo, então na hora de você lançar a nota vai começar com 2, que servem para as operações interestaduais. E se porventura for uma importação, se tratar aí de uma compra do exterior, então o CFOP vai começar com 3. Já nas saídas, os CFOPs vão começar com 5 quando for para uma operação interna, ou seja, dentro do estado onde está estabelecida a sua empresa. Novamente, minha empresa fica no Paraná. A venda foi somente dentro do estado do Paraná. Então, logo, o CFOP vai começar com 5. 6. Operações de saída com mercadorias para fora do estado. São para as operações interestaduais. Neste caso, se o seu cliente fica em outro estado, por exemplo, ele fica no estado de Santa Catarina e a minha empresa está no Paraná, vai se tratar de uma operação interestadual. Logo, o CFOP vai iniciar com 6. E se porventura se tratar de uma exportação, ou seja, o meu cliente está em outro país que não o Brasil, então o CFOP vai iniciar com 7. Checando o aprendizado, vamos lá? Perguntinha para você. Minha empresa fica em Curitiba e eu vendo móveis de escritório. Meu cliente está em Santa Catarina. Quando emitir a nota fiscal eletrônica, o CFOP vai iniciar com tempo para pensar. Se você respondeu que vai começar com 6, parabéns, você acertou. Exatamente. Se minha empresa está em Curitiba, eu estou no estado do Paraná. E se meu cliente está lá em Santa Catarina, trata-se então de uma operação interestadual, uma operação entre 2 estados. Neste meu exemplo, Paraná e Santa Catarina. Logo, o CFOP vai iniciar com 6. NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul, também conhecida como Classificação Fiscal. A NCM inicialmente foi criada pela Receita Federal para determinar o IPI, o Imposto de Produtos Industrializados, e o II, que é o Imposto de Importação. Porém, o Estado acaba também usando como referência a NCM para determinar aí a alíquota de alguns produtos no que se refere ao ICMS. Daí a importância, né, desse código.
Então vamos checar ali o aprendizado, lembrando que nenhuma nota fiscal pode, né, ser emitida sem a NCM. Todos os produtos que são produzidos no Brasil possuem a classificação fiscal, também conhecida como NCM. Então vamos lá. Quando eu emitir uma nota fiscal de venda, se eu não souber a NCM do produto, posso deixar em branco? Negativo, né? Se você deixar o campo da NCM em branco, a sua nota fiscal não vai ser autorizada pela Cefaz, porque, como eu disse anteriormente, todos os produtos que são fabricados ou produzidos no Brasil possuem a NCM. Ah, Marcelo, mas eu não sei. Então, onde que você localiza a NCM? A NCM se localiza na TIP, a Tabela de Incidência do IPI, que ela é pública e notória. Lá no portal da Receita Federal você encontra a TIP. Quem que deve classificar o produto? A indústria, quem produz, né? O produto é que precisa determinar a NCM do produto, porque ela que sabe qual que é a composição do produto. Se você é comércio, meramente comércio, ou seja, você compra o produto simplesmente para revender, daí eu vou dar uma dica para você. Basta você reproduzir a NCM que está na nota fiscal do seu fornecedor. Sim, não foi você que produziu aquele produto. Neste caso, não é você que tem que determinar a NCM. Basta você reproduzir a NCM da nota fiscal de entrada, ou seja, a nota fiscal de compra do seu fornecedor, e tudo bem. Agora, se é você que produz, se você é indústria, daí você precisa aí fazer uma pesquisa e descobrir quais que são as NCMs dos produtos os quais você fabrica. Vamos agora para o CST, que é o Código de Situação Tributária. Então, a CST é o Código de Situação Tributária que nós temos aqui para as empresas do regime normal de tributação, que são para aquelas empresas que não optaram pelo Simples Nacional. Elas estão sujeitas, então, aí ao recolhimento do ICMS, do IPI, do PIS e da COFINS. Então, nós temos uma CST para cada um desses tributos os quais eu acabei de citar, ok? Então, vamos lá, ó. A CST aqui do ICMS, né? Então, ela vai indicar aqui a origem da mercadoria, o primeiro dígito, tá? Então, ela é composta por 3 dígitos. O primeiro dígito vai indicar a origem da mercadoria. Então, 0 para a mercadoria nacional, 1 para a mercadoria estrangeira quando a importação foi direta pela sua empresa, 2 quando foi importada por terceiros, e assim por diante. Existe uma tabela prevista no regulamento do ICMS que indica qual que é as CSTs que existem aqui no seu estado para você emitir a sua nota fiscal. O primeiro dígito é para indicar a nacionalidade, a origem, e os outros 2 vai indicar o comportamento, tá bom? O que eu quero dizer com comportamento? Se essa nota fiscal esse produto, essa mercadoria que você está comercializando, se ele é isento, se o imposto ali vai ser diferido, que é postergar o imposto, se é suspenso, entre outros. Então é através do CST que a gente sabe. Tá? Então aqui eu tenho uma tabela, tá? Um exemplo de uma tabela. Então aqui, ó, 0 é nacional, 1 estrangeira, né? Quando a importação foi feita direta para você. O 2 estrangeiro quando é adquirido ali por outros, né, terceiros, que não foi você que importou, mas é você que está comercializando, entre outras opções aqui que a legislação nos oferece, tá? Então, se você tem dúvidas aí na ocasião da emissão da nota fiscal, é sempre muito importante você trocar uma ideia com o seu contador, tá? Os primeiros códigos são os mais comuns, mas tudo vai depender aí do ramo e da atividade, do tipo de operação que a sua empresa exerce no mercado. Aqui são os outros dígitos que compõem ainda a CST, né? Então, o primeiro 0, digamos que o primeiro 0 era nacional, os 2 outros zeros aqui está dizendo, então, que a sua mercadoria vai ser tributada integralmente, ó, daí temos o 10, ó, tributada com cobrança do ICMS por substituição tributária, né? Temos aqui o 40 que é isenta, o 50 que é suspensão, 51 que é diferimento, né? Para quem não sabe, diferimento é postergar o recolhimento do imposto, entre outras opções que nós temos aqui, tá bom? Então, como eu disse, a CST ela é muito importante porque ela dita o comportamento
comportamento do imposto em relação àquela operação ali do produto em que você está comercializando naquele momento. Aqui nós temos a CCT do IPI, nós tínhamos visto o CCT do ICMS até agora. Agora aqui é a tabelinha do CCT do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Então ele também tem uma tabela diferenciada para determinar qual que é o comportamento do IPI, né, em relação àquela saída. Então nós temos aqui, ó, o 50 é saída tributada, o 51 saída tributada com alíquota zero, né? Temos aqui, ó, o 55, que é suspensão, e o 99, que é outras saídas. Então, para o ICMS, para as empresas do Simples Nacional, que nós veremos a seguir, na sequência, para o ICMS, não se usa CST, porque nós vamos ver uma tabela específica para o Simples Nacional. Mas para o IPI, para o PIS e para a COFINS, não existe uma tabela específica. Então, quando a sua empresa for do Simples Nacional, no que se refere ao IPI, já que a empresa do Simples Nacional não é obrigada a recolher o IPI, ou seja, ela não está sujeita ao recolhimento do IPI, somente as empresas do regime normal de tributação. Então, quando a sua empresa for do Simples Nacional, você vai optar pelo 99, outras saídas. E daí do código 50 ao 55 fica em cargo das empresas do regime normal de tributação, conforme a situação. Aqui nós temos uma tabela de classificação, então, para o PIS e para a COFINS, tá bom? Então, aqui você vai poder usar, se a sua empresa for do Simples Nacional, você vai usar, então, o 49, outras operações de saída. E se a sua empresa for do regime normal de tributação, daí você vai poder usar qualquer um dos códigos do 1 ao 09, obviamente dependendo da situação aí do regime tributário da sua empresa. O código mais comum é o 1, operação tributável com alíquota básica, mas sim, pode ter alguma variação aí, dependendo aí do produto qual você comercializa. Por isso, é sempre muito importante, se nesse caso você tiver dúvida, de você trocar uma ideia aí com o seu contador, porque ele é o profissional que conhece mais o perfil da sua empresa, então ele é o profissional mais adequado para te orientar nesse sentido, na ocasião aí da sua emissão de nota fiscal. Agora, é certeza que se a sua empresa for do Simples Nacional, você vai usar o 49, outras operações de saída, tanto para o PIS quanto para a COFINS. Agora nós vamos ver sobre o CSOSN, que é o Código de Situação da Operação do Simples Nacional, tá? Então, para o ICMS, nós vimos que nós temos a CST. Já para as empresas do Simples Nacional, nós temos uma tabela diferenciada de uso exclusivo das empresas do Simples Nacional. Então, vamos apresentar essa tabela para vocês. Então, aqui temos esses códigos que vai variar do 101 ao 900. Os dois primeiros códigos, o 101 e o 102, são os casos mais comuns, né? Então, aqui quer dizer aqui, ó, tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito. Então, assim, algumas empresas do Simples Nacional, elas podem liberar um certo crédito de imposto, né, para ela exercer mais competitividade aí no mercado, porque a empresa do Simples Nacional não destaca o ICMS nessa nota, muito menos o IPI. Então, quando ela vender para revendedores, né, então, dependendo da situação, ela pode liberar ali um percentual de crédito de imposto para os seus clientes. Quando for o caso, ela vai usar o 101. Já quando ela vender para consumidor final, principalmente no caso de pessoa física, daí ela vai usar sempre o 102, tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito. Porque pessoa física, consumidor final, não precisa de crédito de imposto e daí não tem por que usar o 101. E entre outras opções ali que podem ocorrer, né, uma certa variação, dependendo aí do tipo de empresa. E novamente, eu repito, se você tiver dúvidas aí, qual que é o código mais adequado na sua empresa, é sempre bom você trocar uma ideia com o seu contador para você colocar o código correto, classificar o código correto na ocasião da emissão da sua nota fiscal. Vamos checar o nosso aprendizado? Uma perguntinha para você. Minha empresa é do regime normal de tributação e acabei de vender um produto. Na ocasião da emissão da nota fiscal eletrônica, qual o CSOSN que deverei usar? Tempo para pensar. Bom,
Se você observar bem a minha pergunta, você vai perceber que a resposta já está na própria pergunta. Não é uma pegadinha. É só para você observar se você realmente estava prestando atenção até aqui. Observe que na minha pergunta, eu pergunto qual que é o COSN. Mas até agora eu disse que esse código é de uso exclusivo das empresas do Simples Nacional. Eu estou afirmando que aqui a minha empresa é do regime normal de tributação. Isso significa que não vai ter nenhum código adequado de CSOSN. Porque se a minha empresa é do regime normal de tributação, logo eu vou ter que usar o código CST e não o código do Simples Nacional. Ok? Agora nós vamos falar então sobre o CEST, que é o Código Especificador da Substituição Tributária. Esse código aqui é a abreviatura, do Código Especificador da Substituição Tributária. É isso que significa CEST. E o objetivo desse novo código é estabelecer uma forma de uniformizar e identificar as mercadorias e bens passíveis de sujeição ao regime de substituição tributária e de antecipação do recolhimento do ICMS com o encerramento de tributação, relativo às operações subsequentes. Então, assim, cada estado tem uma legislação pertinente. Então, muitos estados diziam o que elas queriam. Elas geravam uma lista e diziam: esses são os meus produtos do regime de substituição tributária. E às vezes acabava entrando em conflito quando vendia, comercializava esse seu produto para outro estado que não era o seu, onde está estabelecida a sua empresa. Porque muitas vezes você podia vender um produto que no seu estado era do regime de substituição tributária, ST, e no outro não. Para acabar com essa salada toda que acabava ocorrendo em território nacional, criou-se então o Código CEST. Isso significa que se o meu produto for de substituição tributária, ele tem que ter um código CEST padrão, que vai ser o mesmo código em outro estado. Isso significa que se o meu produto é ST no meu estado, também tem que ser no resto do Brasil. Então esse código ele veio para uniformizar toda essa situação e acabar com esse conflito quando eu tenho um produto que é substituição tributária no meu estado e não era em outro. Então é um código aí que veio para ajustar e uniformizar toda essa situação. Então ele é obrigatório somente quando a sua empresa produz e comercializa produtos do regime de substituição tributária. Caso contrário, não há necessidade de informá-lo. Vamos checar o nosso aprendizado? Perguntinha para você. Eu sou indústria e não vendo nenhum produto sujeito ao regime DST, substituição tributária. Como faço para determinar qual é o código CEST que deverei informar na ocasião da emissão da nota fiscal eletrônica? Bom, se você é do regime de substituição tributária, então para determinar qual que é o código CEST é através da NCM. Existe uma tabela que você encontra na NCM e ela tem um depara que diz qual que é o código CEST. Mas nesse caso, aqui na minha pergunta, eu estou falando que eu sou indústria, mas eu não vendo, ou seja, eu não comercializo nenhum produto de regime ST. Logo, então, eu estou dispensado de informar esse código, porque esse código realmente só é obrigatório para as empresas que produzem ou comercializam produtos do regime de substituição tributária. Então, neste caso aqui, não há necessidade de informar. Ufa, acabou! Nossa, bastante código, né? Eu sei. Aos pouquinhos a gente vai se familiarizando com todos esses códigos. Mas é muito importante a gente conhecer sobre eles, porque eles são códigos obrigatórios na ocasião da emissão da nossa nota fiscal eletrônica. E muitas vezes, quando nós vamos emitir a nossa nota, às vezes ela não é autorizada, exatamente porque está faltando um desses códigos que a gente acabou de aprender. Agora a gente já sabe a importância e por que existem todos esses códigos, e por isso eles não podem faltar na emissão da nossa nota fiscal. Até a nossa próxima aula.